Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, estou passando aqui para deixar-vos o terceiro dia da nossa campanha de guerra espiritual. O que a Bíblia diz a respeito da guerra espiritual? Muito bem, amados. Eu quero dizer para vocês que existe dois erros quando se diz acerca da guerra espiritual: o excesso e também a escassez de ênfase. Há aqueles que, para cada pecado, para cada conflito e cada problema, põe a culpa nos demônios, que deve ser então expulso. Outros ignoram completamente a esfera espiritual. E o fato é que a Bíblia nos instrui que nossa batalha é contra a força espiritual. Então, existe dois erros. Primeiro, é aquele que coloca a culpa em tudo no demônio. E muitas vezes o problema não está no demônio, está na pessoa, que erra conscientemente que está errando e depois coloca a culpa no demônio. O demônio é culpado de tudo. Agora, existem aqueles que ignoram totalmente a presença dos demônios e assim mesmo continuam errando. Então, a nossa batalha é contra as forças espirituais. O segredo do nosso sucesso na batalha, na guerra espiritual, é encontrar o equilíbrio. Nós, ao estudarmos a Bíblia, nós vemos que algumas vezes Jesus expulsou demônios das pessoas e algumas vezes simplesmente curou pessoas, sem mencionar a presença do demônio. Então nós vemos que existem momentos que as pessoas estão doentes, mas a doença é espiritual, é proveniente de demônio. O exemplo é aquele cego de nascença. Ele era possuído por espírito. E também aquele menino que morava em sepulcro, era possuído por demônio. Mas, e a pessoa que estava no tanque de Betesda, ele era possuído por demônio? Não, a consequência dele estar junto ao tanque de Betesda era devido ele ter cometido pecado. Jesus deixou bem claro quando curou ele, diz: vai e não peque mais. Então, não era presença de demônio. Então, existe coisas que é demônio, existe coisas que é doença. Mas o apóstolo Paulo instrui os cristãos a começar a lutar contra o pecado que está dentro de cada um de nós. O livro de Romanos, capítulo 6, explica claramente o que o apóstolo Paulo diz. Agora, em Efésios, capítulo 6, verso 10 até o versículo 18, o apóstolo Paulo nos instrui a batalharmos contra o diabo. Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 12,
o apóstolo declara, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, este texto, amado, nos ensina algumas verdades cruciais. Primeiro, podemos ser fonte apenas no poder do Senhor. Segundo, precisamos da armadura de Deus que nos protege. Terceiro, a nossa batalha é contra os espíritos, contra o espírito do mal presente neste mundo. Mas o apóstolo ainda diz que esses demônios, eles estão presentes no ar, nas regiões celestes, mas ele está neste mundo. Então a nossa batalha, amado, é contra esses espíritos. Nós vemos no livro de Judas, 1 verso 9, que Judas só tem um capítulo, ele fala sobre o exemplo do arcanjo Miguel, que batalhava com Satanás acerca do corpo de Moisés. Provavelmente o mais poderoso de todos os anjos de Deus, ele é o arcanjo Miguel. Eu estou dizendo que provavelmente seja ele, porque ele está qualificado como um arcanjo. Arcanjo significa anjos de batalha. Mas ele não repreendeu Satanás em seu próprio poder. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. Veja bem. Apocalipse 12, versos 7 a 8, registra que no fim dos tempos, Miguel vencerá a Satanás. Ainda assim, quando se trata do seu conflito com Satanás, Miguel o repreendeu no nome e autoridade de Deus e não de si mesmo. Existe uma pregadora chamada Sol, que ela usa o nome de Miguel para tudo. Ela diz: Miguel, pega esse demônio, leva ele para a profundeza do inferno. Miguel, pega esse demônio e acorrenta ele. Isso é bíblico? Não, não está na Bíblia. Porque Miguel, ele não usou a autoridade dele. Ele repreendeu a Satanás em nome do Senhor. E somente através de nosso relacionamento com Jesus Cristo é que nós, como cristãos, temos qualquer autoridade sobre a influência de Satanás. Porque Jesus, ele disse assim: eu vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então Jesus, ele nos deu essa autoridade. Mas não é para você sair, como diz as pessoas: eu te expulso, Satanás. Eu te ordeno, Satanás. Não, você tem que usar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Porque nesse nome todos os demônios se submetem. E somente em seu nome que a nossa repressão tem algum poder.
Nós não temos nenhuma autoridade se não usarmos o nome do Senhor Jesus. Então, quando o livro de Efésios, capítulo 6, ele nos dá uma descrição da armadura espiritual, de que Deus nos dá, de que nós devemos resistir firme com o próprio cinturão da verdade, com a couraça da justiça, com o evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito e com a oração no Espírito. Então, isso são as armaduras que Deus nos concede. O que esta peça da armadura espiritual representa para nós em nossa batalha espiritual, em nossa guerra espiritual? Isso representa que devemos falar a verdade contra as mentiras de Satanás. Devemos descansar no fato de que somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo. Que Cristo morreu por nós. Então devemos proclamar o Evangelho. Não importa quanta resistência recebemos. Não devemos vacilar em nossa fé. Não importa o quão fortemente sejamos atacados por inimigos invisíveis. A nossa última defesa é a certeza de que temos a nossa salvação. E o fato de que as forças espirituais não podem arrancar de nós essa salvação. A nossa arma de ataque deve ser a própria palavra de Deus. Não a nossa própria opinião. Não é o nosso próprio sentimento. Devemos seguir o exemplo de Jesus e reconhecer que algumas vitórias espirituais são possíveis somente através da oração. Jesus deixou bem claro quando ele disse para o discípulo: essa casta de demônios só sai por médio de oração e jejum. Muito cristão não consegue jejuar. Eu posso dizer claramente para vocês, meus irmãos, que eu também tenho preguiça em jejuar. Eu levanto muitas vezes cedo, 3 horas, 3h30 da manhã, eu faço café. Eu não como nada, mas eu tomo café preto para ir trabalhar. Então, eu não consigo jejuar no período que estou trabalhando. Mas nós temos que jejuar. Isso nos dá autoridade sobre a influência maligna. Então, Jesus é o nosso principal exemplo para as guerras espirituais. Observe como Jesus lidou com o ataque direto de Satanás. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Então veja bem, Jesus não foi por vontade própria, o Espírito Santo conduziu ele até o deserto. E lá no deserto, Jesus sentiu a necessidade de jejuar. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia não diz que ele não tomou água. A Bíblia diz que ele se absteve de alimento sólido. Porque a Bíblia diz que depois ele teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Então, quando ele estava com fome, o tentador chegou até ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Então Jesus respondeu para o inimigo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aí nós vemos que o diabo transportou Jesus. Aí já não foi mais o Espírito Santo. Foi o diabo, transportou Jesus até a cidade santa e colocou Jesus sobre o pináculo do templo, no lugar mais alto. E aí o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. A sugestão de Satanás, do diabo, era que Jesus se lançasse como um suicida lá do alto da torre do templo. E ele usa o Salmo 91, ele usa a palavra de Deus para tentar a Jesus. Mas Jesus, ele usa a própria palavra e diz assim: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente, o próprio diabo transportou a Jesus até o monte, um monte muito alto, e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Eu acredito que Satanás leva Jesus não só para o monte, mas no alto dos céus, porque a Bíblia diz que a potestade ele age nas regiões celestes. E lá do alto, Satanás mostra todo o reino do mundo, a glória deles. E ele diz para Jesus: tudo isto te darei, se postrade e me adorares. Satanás, ele tinha o domínio, ele tem o domínio deste mundo, porque esse domínio foi entregue a ele por Adão. Adão entregou esse domínio para Satanás quando pecou. Então ele disse para Jesus que ele daria tudo isso para Jesus, se Jesus simplesmente se postrasse diante dele e adorasse. Satanás quer ser adorado como Deus. Mas então Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. E a Bíblia nos informa que o diabo deixou. E quando o diabo foi embora, os anjos de Deus se aproximou de Jesus e serviram a ele. Então Jesus travou uma guerra espiritual sozinho. Muitas vezes, amado, nós entramos numa batalha espiritual. Entramos em uma guerra espiritual. E muitas vezes nós sentimos só. Eu tenho observado, eu olho, eu verifico, amados, as minhas mensagens. Eu tenho observado que eu estou em vários grupos, eu estou em torno de 20 grupos, mas poucos irmãos dos grupos abrem essa mensagem que eu estou mantendo. Tem grupo que não abre a mensagem. Eu observo isso, eu verifico, o meu aplicativo me dá a condição de ver isso. Então, muitas vezes estou travando uma batalha solitária, mas eu estou em guerra espiritual. A melhor maneira de combater a Satanás é como Jesus nos mostrou, ou seja, citar a Escritura. Pois o diabo não pode ir contra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O maior exemplo é como não ser enganado. Não nos enganar na batalha espiritual. Uma das passagens mostra que 7 filhos de Sebas, que algum dos exércitos dos judeus, que era ambulante, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno. Sebas tinha 7 filhos, mas eles não eram cristãos, eles não eram crentes, eles não acreditavam em Jesus, mas eles queriam
expulsar demônios em o nome de Jesus. Então eles invocavam o nome de Jesus, tentando expulsar o espírito maligno. Eles diziam: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Na verdade, eles nem conheciam Jesus. Eles diziam: aquele que Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Seva era judeus, ele era principal do sacerdote. Então os espíritos imundos respondendo, esse espírito maligno disse para esses 7 filhos de Seva: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem sois vocês? Na verdade, nem Satanás conhecia os filhos de Sevas. Nem os espíritos imundos conheciam os filhos de Seva. Eles eram totalmente desconhecidos. Tem crente, amados, que nem conhece a presença do Espírito Santo. Nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Nunca nasceram de novo. Estão na igreja simplesmente por gostar do louvor, por terem oportunidade para louvar, para cantar. Mas eles nunca foram visitados pela presença do Espírito de Deus. Esses 7 filhos de Sevas, ele era filho de um religioso. O pai dele era um dos principais sacerdotes dos judeus. Mas o espírito maligno deixou bem claro, diz: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? E a Bíblia nos conta que, saltando neles os homens que tinham o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, quase mataram eles. Mais do que ele, de tal maneira que eles saíram sem roupa, eles saíram feridos, e eles fugiram daqueles que eram possuídos por espírito maligno. Isso está em Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso 13 até o versículo 16. Qual foi o problema deles? Por que eles não tiveram autoridade, se Jesus disse para os discípulos: eu te dou autoridade para expulsar demônios, para pisar sobre as forças malignas? É que esses 7 filhos de Seva, eles estavam usando o nome de Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Isso não é suficiente, você usar o nome de Jesus, se você não é servo de Jesus. Os 7 filhos de Seva não tinham um relacionamento com Jesus. E por isso, suas palavras foram vazias. Então, amados, de qualquer poder e autoridade que nós possamos ter, é através de Jesus. É através do nosso relacionamento com Ele. Então, se nós não tivermos relacionamento com Jesus, nós não temos nenhuma autoridade. Se nós não confiarmos em Jesus, se nós não estamos ligados a Ele, a palavra de Deus, Ele não fluirá em nossa vida. Por mais que nós venhamos tentar entrar em uma batalha espiritual, em uma guerra espiritual. Então, o resultado, nós temos que estar em Cristo, ligado em Cristo. Aqueles 7 filhos de Seva, eles foram humilhados, eles receberam uma surra. Então, se você, meu irmão, minha irmã, não é nascido de novo, se você não está em Cristo, você não tem autoridade. Então, quero resumir que o segredo para o sucesso na guerra espiritual é primeiro confiarmos no poder de Deus, não em nossa própria autoridade.
E o segundo é usarmos esse poder para repreender os inimigos em nome de Jesus, não em nosso próprio nome. Em terceiro lugar, devemos nos proteger com a completa armadura de Deus. Em quarto lugar, nós devemos estar engajados na guerra com a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito? A própria palavra diz que é a palavra de Deus. E por último, devemos nos lembrar que, mesmo estando na batalha, na guerra espiritual contra Satanás, contra seus demônios, nem todo pecado ou problema é um demônio, o que deve ser repreendido, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, ele nos deu autoridade. Então nós temos que ter essa convicção, meu irmão, minha irmã, para vencer as batalhas, as guerras espiritual. Então nós temos que estar revestidos com as armaduras de Deus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Hoje é o terceiro dia, então eu oro dessa maneira. Deus, soberano Pai, a Tua palavra no livro de Efésios diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura. Nós temos que estar protegidos com toda a armadura espiritual para enfrentar todo o ataque espiritual maligno. Então eu uso minha fé agora para repreender todos os principados, todas as potestades, tudo aquilo que se levanta contra a minha vida, que se coloca no meu caminho, no meu destino, que essas potestades sejam preso, amarrado agora, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus me livre de toda manipulação de bruxaria destinado à minha vida, ao meu lar, à minha família. Toda a obra de bruxaria que foram destinado para derrubar a minha vida, para destruir a minha felicidade, eu agora amarro essas obras malignas com cordas invisíveis em o nome do Senhor Jesus. Que todos os bruxos, feiticeiros, que se levantaram contra a minha vida, agora caia por terra. Que eles sejam destronados, que esses espíritos malignos que está sendo influenciado por esses bruxos, por esses feiticeiros, ele se levanta contra as suas próprias bruxarias. Que toda a força de aflição lançado sobre minha vida, tudo aquilo que se candidataram muitas vezes para me destruir, que eles caiam por terra. Que as suas obras malignas morram agora. Que essa influência de bruxaria morra agora. Que cada arma de ataque satânico usado contra a minha vida seja agora desperdiçada, aniquilada, em o nome do Senhor Jesus. Que toda obra lançada agora sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que me ouve em oração, que foram vítimas de bruxaria, que foram atacados por espírito satânico, por demônios invisíveis, que esses demônios caiam agora por terra. Que essas obras malignas feitas na encruzilhada, na cachoeira, na mata virgem, caia agora por terra em o nome do Senhor Jesus. Eu uso minha fé, Pai. Eu me ergo como um instrumento do Senhor contra cada ataque dos governantes das trevas que têm tentado influenciar essas pessoas
a lançarem maldição contra a nossa vida. Então eu me levanto agora como um estandarte. Eu me coloco na brecha como servo do Senhor para refutar, Senhor, todas essas obras malignas. Eu levanto a minha mão contra todos os ataques da maldade espiritual, tanto contra a minha vida como a vida desse meu irmão que me ouve. Cada um desses agentes do mal, desses inimigos invisíveis, que tem missão de destruir a nossa felicidade, que foram lançados sobre o nosso destino, que ele seja preso agora, com cordas invisíveis, que eles caiam por terra. Eu uso minha fé, Senhor, e rejeito toda manipulação espiritual, toda operação do mal, todo espírito enviado para nos afligir em sonho, para causar insônia em nossa vida. A partir de hoje eles sejam amarrados. Que cada seta maligna, cada flecha maligna, cada obra de escuridão seja agora dispersa. Aqueles que foram lançados sobre o meu destino, sobre a minha vida, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que caia por terra agora. Ó Deus, soberano Pai, proteja-nos. Proteja a minha vida, proteja-me, a minha família, proteja os meus entes queridos. Coloca, Senhor, o sangue redentor do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Que o sangue purificador de Jesus seja o símbolo da Tua graça em nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus, que todas as formas de ataques espirituais caia por terra agora. Em o nome do Senhor Jesus, que o mal bata em retirada e que Tua graça toca-nos profundamente. É isso que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.